Oi, gente, aqui é a professora Ivana. Vou dar uma dica para vocês sobre diferença entre gênero textual e tipologia textual. As pessoas geralmente têm essa dúvida, né? Gênero e tipologia podem ser a mesma coisa? Não, existe uma diferença entre gênero textual e tipologia textual. Vamos lá. O gênero textual é o tipo de texto que você pode produzir e são vários tipos de texto, né? E cada um vai ter uma função diferente, uma finalidade diferente e uma estrutura diferente. Por isso são vários gêneros, vários tipos, né? De acordo com a estrutura e com a finalidade. Por exemplo, uma carta. Uma carta é um gênero, porque a carta tem um propósito, ela tem uma estrutura. Quando você lê uma carta, você sabe que é uma carta. Ela tem a estrutura da carta, né? Tem a data, o local, tem o vocativo, que seria a pessoa para quem você está enviando a carta, a mensagem no final, né? O fechamento da carta e o nome da pessoa que está escrevendo a carta. Então, é um gênero textual. Mas não é só a carta, nós temos o poema. Se você olha um poema, você já sabe que é um poema, pela estrutura. O poema, ele tem linguagem figurada, ele é poético, ele é literário. O poema, ele é escrito em verso, ele tem estrofes. Então, você olha o poema, você já sabe que é um outro gênero textual. E você tem outros, né? Por exemplo, bilhete, e-mail, relatório, currículo, bula de remédio, tudo isso a gente pode considerar como gêneros textuais, né? A gente tem vários gêneros textuais. E agora, com a modernidade, é que apareceram outros gêneros textuais, né? O caso do e-mail, né? Que você escreve para as pessoas via internet, online. Então, agora nós vamos falar sobre tipologia, que é super importante e que para quem vai fazer concurso, vestibular, é interessante saber a diferença. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, né, as tipologias textuais, que são 3 tipologias textuais que nós temos, assim, as mais comuns, né? Nós temos uma quarta, mas eu não vou falar sobre ela hoje. Nós temos a narração, a descrição e a dissertação. Essas 3 tipologias são as que nos interessam. A narração, o que é isso, professor? Narração é a história. Quando você conta uma história, você está criando uma narração, uma narrativa. A narração é uma tipologia textual. A narração é uma tipologia por quê? Porque eu posso, por exemplo, ter um gênero que se chama conto, que se chama romance, que se chama fábula. Então, quando você conta uma história, a fábula é uma história, o conto é uma história, o romance é uma história. Então, eu tenho a tipologia da narração dentro do gênero conto, dentro do gênero romance, né? Então, a tipologia, ela está no gênero. Você encontra a tipologia no gênero. Então, contei história, tem narrador, tem personagem, tem ambiente, tem enredo. Eu tenho a narração, que seria a tipologia. Tem uma segunda tipologia, que é a descrição. O que é a descrição? A descrição é quando você escreve, né, de uma forma que o outro, ele sem ter visto algo, ele imagine com as suas palavras. É como se as palavras pudessem desenhar algo na imaginação do outro. Então, quando você detalha um ambiente, caracteriza um ambiente, uma pessoa, uma planta, um animal, você está fazendo uma descrição. Por exemplo, o meu currículo. Currículo é um gênero textual. Mas no currículo eu tenho a descrição. Por quê? Porque você faz uma descrição de si quando você escreve seu currículo. A pessoa, quando lê o currículo, ela sabe quem é você. Você vai descrever, né, quem você é ali naquele currículo. Num conto, por exemplo, eu posso criar personagens. Eu estou criando uma narrativa, uma narração, que é uma tipologia. Mas dentro dessa minha narrativa, dentro desse meu conto, que é um gênero textual, eu posso caracterizar o ambiente, eu posso caracterizar o personagem, eu posso caracterizar tanto fisicamente como psicologicamente a pessoa. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou usando a tipologia que se chama descrição. Então, dentro do gênero, eu encontro a descrição, né? Por exemplo, eu quero vender um apartamento.
eu vou criar um anúncio. Nesse anúncio, eu vou fazer o quê? O uso da tipologia que a gente chama de descrição. Eu vou ter que descrever o imóvel para que a pessoa se interesse e queira comprar, né? E a última, e muito importante para quem faz vestibular, Enem, é a dissertação. Os concurseiros também, eles precisam aprender sobre dissertação, porque na maioria dos concursos, vamos dizer assim, 90% deles, você vai ter que fazer uma dissertação. E o que seria essa tipologia que nós chamamos de dissertação, o texto dissertativo? É o texto em que você vai expor informações sobre um determinado tema. Você vai ter que pesquisar, estudar, ter repertório e informar sobre determinado tema. Então, quando você faz um texto que tem informação, você está criando uma dissertação. Só que a dissertação, ela pode ser só informativa ou só dissertativa argumentativa, ou seja, uma dissertação argumentativa, que é o que cai em vestibular, no Enem e nos concursos. O que é uma dissertação argumentativa? Você não só informa, mas você também defende ideias. A partir do momento que eu defendo uma tese, ou seja, uma ideia, uma opinião, eu estou fazendo uma dissertação argumentativa. E a dissertação também é uma tipologia textual. Por exemplo, se eu escrevesse um artigo de opinião, eu vou escrever um artigo de opinião. Esse artigo de opinião é um gênero textual. Só que dentro do meu artigo de opinião, eu encontro a tipologia que é a dissertação. Por quê? Porque no artigo de opinião vai ter a tese, vai ter a opinião de quem está escrevendo. Eu espero ter sido clara e útil para todos vocês. Quem já segue meu canal, continue seguindo. Eu vou gravar mais vídeos, como eu prometi. Toda quinta-feira eu tenho uma meta de postar, né, publicar vídeos para vocês com dicas de gramática, de literatura, de redação. Quem não faz parte ainda do canal, né, começa a me seguir, vai ser bom para mim, para o meu trabalho, para a divulgação da língua portuguesa. E por hoje é só. Até a próxima aula.